A orientação é que todas as pessoas possam ser vacinadas de forma segura, tendo tido ou não infecção anterior por Covid-19. De acordo com a infectologista Maria José, estudos indicam que após a infecção, o corpo leva de 8 a 14 dias para desenvolver defesas naturais contra o vírus. Alguns estudos, no entanto, indicam que a imunidade conferida pela vacina seja até 3 vezes maior. Por isso, a necessidade da imunização, mesmo em quem já teve a doença. De acordo com a infectologista, é importante saber que a completa imunidade da vacina apenas é considerada ativa depois de 30 dias da administração da segunda dose. Por isso, os cuidados devem continuar mesmo depois da imunização. Toda vacinação que eventualmente tem o vírus atenuado ou o vírus morto, né, qual que a gente está usando aqui em maior escala, que é a vacina da Sinovac, esse vírus é injetado no organismo justamente para criar aquela célula de defesa ou anticorpo, primariamente, que vai combater esse vírus selvagem. Então, você está injetando ali naquele paciente uma parte do vírus, como é, por exemplo, da Pfizer, que é a parte do RNA do vírus, ou esse vírus atenuado, ou o vírus morto, para que seu organismo reconheça ele primariamente de uma forma que ele não é capaz de infectar e reaja contra ele, crie uma certa imunidade contra ele. Então, essa imunidade, ela vem com os dias, né? Assim como se a gente pegar a infecção hoje, a gente só vai criar um anticorpo daqui a 8, 14 dias. Né? Só que na vacina, como o vírus é atenuado ou morto, isso depende de um tempo maior. Então, nesse estudo da Sinovac, é pelo menos 30 dias para você detectar um anticorpo. Então, não é imediato. 30 dias após a segunda dose. Não é imediato, né? Tem uma vacina que está sendo aplicada, não ainda aqui no Brasil, mas que diz que cria essa imunidade na primeira dose. A princípio, as que a gente tem aqui, tem que ter a segunda dose para chegar àquela taxa mínima que foi exigida pela OMS de pelo menos 50% de eficácia, que é o que tem a Sinovac. Agora, a infectologista aponta ainda que, assim como qualquer vacina, o organismo pode manifestar alguns efeitos colaterais. Os mais comuns são dor no local da injeção, cansaço excessivo, dor de cabeça, dor muscular, febre, calafrios e dor nas articulações. No entanto, a médica alerta que a produção de anticorpos contra o vírus varia conforme cada organismo e que nem todas as pessoas vacinadas estarão de fato imunizadas. Se a gente observar que essa vacina pode causar efeito colateral, pode, né? Se você olhar aí, procurar no Google, você vai ver que a Sinovac teve muitos efeitos colaterais, a maioria foram efeitos colaterais leves, e a da Oxford também teve efeito colateral, menos do que a Sinovac, mas teve mais efeito grave. Quais são esses efeitos? Febre, às vezes dor no corpo, dor de cabeça. Então, esses efeitos colaterais, eles são passíveis em qualquer vacina. Qualquer vacina pode dar efeito colateral. Agora, certeza de que você vai estar imunizado, a gente só vai ter se você fizer um anticorpo. Tem que lembrar que nem todas as pessoas vão produzir a imunidade após a vacinação. Independente se você recebeu a vacinação ou teve uma infecção anterior por Covid-19, é importante lembrar que a pandemia continua e por isso é fundamental que as medidas de proteção individuais continuem sendo adotadas, conforme orienta a infectologista. No momento agora, é bom a gente lembrar que a gente ainda está nesse processo da pandemia, né? Apesar da nossa cidade ter um bom funcionamento do comércio, né? E a gente tem um número de casos relativamente baixo nos hospitais, né? Na internação e até mesmo em acompanhamento, mesmo assim o vírus ainda está circulando, né? Para a gente vacinar a grande maioria da população ainda vai demorar um pouco. Acho que o primeiro semestre ainda continua, né, nessa luta aí da vacina, e como eu disse, assim, a gente não tem garantia de que mesmo utilizando a vacina, que as pessoas vão ficar 100% imunizadas, né? Então é importante ainda manter principalmente o distanciamento social, ou seja, né, aqueles pacientes que são mais vulneráveis,
que tem mais suscetibilidade, às vezes, a uma doença grave, o ideal é que continue fazendo os mesmos cuidados de antes, né? Mesmo vacinados ainda, porque, por exemplo, a vacina não foi testada em grupo de idosos, né? Os acima de 60 anos. Então, a gente não sabe se a resposta imunológica desses idosos é realmente 50% de imunização. Então, é importante ainda, para esse grupo principalmente, manter esse isolamento social, mesmo tendo tomado a primeira ou, eventualmente, a segunda dose da vacina. A infectologista finaliza orientando a população que, diante do aparecimento de qualquer sintoma, o médico deve ser consultado para a detecção ou não da doença e as medidas possam ser adotadas precocemente. Também é importante dizer, assim, né, que apesar de muito contestado, fazer uma avaliação inicial precocemente dos sintomas, logo procurar o médico, iniciar as medicações previamente, seja o antiviral ou o anti-inflamatório ou não. É importante você procurar o médico rápido no início dos sintomas, até para detectar, para poder fazer os testes de uma forma mais eficaz e evitar, de repente, que haja uma contaminação de outras pessoas, né? Esse isolamento mais rápido evita a disseminação da doença. Então, eu acho que isso também é importante reforçar, que ainda com as vacinas, isso é ainda bastante relevante.